Olá, galera, tudo bem? Rangel voltando aqui para mais uma aula de vírus. Parte 2 da aula de vírus. A parte um foi uma caracterização, né? Falando sobre os vírus, tentando definir se eles são ou não são seres vivos, o que faz pensarmos sobre isso, que eles são de verdade, né? As características dele, estrutura de um vírus não envelopado e um vírus envelopado, e o ciclo reprodutivo, os tipos de vírus de DNA e RNA, e a reprodução dos vírus é, de DNA, né? Os vírus que fazem ciclo lítico ou ciclo lisogênico. Agora a gente vai falar um pouquinho da reprodução de vírus de RNA. Cada vez é mais comum cair em vestibular, então é importante a gente entender. E assim, vale a pena a gente saber também, porque esses vírus atuam de forma bastante diferente e cada vez são vírus mais conhecidos por nós por causarem doenças famosas. Por exemplo, a gente vai começar falando dos vírus de RNA em relação a vírus de RNA de fita simples, que quando entram numa célula hospedeira, tem formas diferentes de se reproduzir. É isso que a gente vai começar a ver agora. Olha só. São dois tipos de vírus de RNA diferentes. Eu sei que a foto ficou muito juntinha, a figura ficou muito juntinha, mas vou te pedir para focar primeiro só nesse desenho aqui da esquerda, beleza? Primeiro vamos só olhar para os dois e depois vamos focar só no da esquerda. Aí depois a gente vai para o vírus da direita, tá? Para não ter confusão. Primeira coisa, olha só. Esse vírus A em azul é um vírus infectante de RNA positivo. E o amarelinho é um vírus infectante de RNA negativo. Então, os dois são vírus de RNA. O RNA é de fita simples, só tem uma sequência de nucleotídeos. Não esquece que existe vírus de RNA dupla fita, não vai ser nosso alvo. Nosso alvo vão ser só os vírus de RNA fita simples. E começando os de RNA positivo e de RNA negativo. O que difere os dois? Simples. Se você olhar aqui, ó, quando o vírus de RNA positivo entra numa célula, esse esquema já está mostrando direto uma reprodução. A partir do vírus de RNA positivo, está sendo formado um RNA negativo em amarelo. O RNA negativo serve de molde para a produção de novas fitas positivas. Aí essas fitas positivas podem sofrer síntese de proteínas virais, gerando as proteínas virais. Essas proteínas vão se arranjar acoplando uma cópia do RNA negativo e vão sair da célula como um vírus de RNA positivo também. Só que preste atenção no detalhe: esse desenho não mostra isso, por isso é importante falar. O vírus de RNA positivo, quando ele entra numa célula hospedeira, ele já pode sofrer síntese de proteína viral direto. Os ribossomos da célula hospedeira, aqui em verde, já conseguem ler esse RNA, por isso ele é positivo. O nome RNA senso positivo, orientação positiva, é que quando ele entra na célula, é dado porque quando ele entra na célula, o ribossomo já se acopla nele e começa a tradução das proteínas virais. Essas proteínas virais que aparecem aqui, deixa eu pegar meu apontador laser bonitinho. Essas proteínas virais que aparecem aqui, ó, já podem ser formadas assim que o vírus invade a célula. Uma dessas enzimas, uma dessas proteínas, pode ser a enzima responsável pela produção do RNA negativo. Eu já não entendi. O vírus de RNA, quando invade a célula hospedeira, não tem que usar a maquinaria enzimática da célula para produzir novos vírus? Sim, mas nesse caso não dá. Por que não? Porque preste atenção. O RNA positivo vai servir de molde para a produção de fitas negativas, que estão aqui em amarelo. As fitas negativas complementares a positivas, se é A na positiva, U na negativa. U na positiva, A na negativa. C na positiva, G na positiva. Se C na positiva, G na negativa. C na positiva, G na negativa. Complementar igual você sempre aprendeu. Só que os RNAs vão estar separados, certo? Para formar o positivo, primeiro eu formo o negativo, e o negativo serve de molde para a produção das novas fitas positivas. Beleza? A enzima que produz RNA usando RNA como molde se chama RNA polimerase RNA dependente. Essa enzima capaz de produzir RNA mensageiro a partir do RNA positivo que invadiu a célula hospedeira não existe em nenhum ser vivo. Não tem monera, não tem protoxista, fungo, animal ou vegetal que possua uma enzima que produza RNA a partir de RNA. Para fabricar um RNA, nós usamos uma RNA polimerase dependente do DNA.
Ela lê o DNA da célula e aí sim fabrica RNA. Então, os vírus precisam de uma enzima, a RNA replicase ou RNA polimerase, RNA dependente, que só eles podem ter. Como é que o positivo faz então? Ele entra na célula, é traduzido, forma a RNA replicase, fabrica a fita negativa. A negativa serve de molde para produzir várias positivas, que serão traduzidas, formarão proteínas virais. Essas proteínas formarão capsídeo, o RNA positivo vai ser encapsulado e vai embora formando novos vírus. Então, no RNA positivo, o RNA entra na célula hospedeira e já pode inicialmente ser traduzido, porque ele tem o senso de leitura correto para a leitura acontecer. Legal? Olhando agora para a célula da sua direita, temos um vírus infectante RNA negativo. Qual é a principal diferença dele para o A, para o positivo? Quando o vírus de RNA negativo entra na célula hospedeira, o seu RNA negativo não consegue ser traduzido. A primeira coisa que tem que acontecer é a formação de uma fita positiva, que você está vendo aqui em azul. Ó. Usando o RNA negativo como molde, serão formadas fitas de RNA positivo. Fitas de RNA positivo. Essas fitas positivas aqui, elas sim podem ser traduzidas, fabricando proteínas virais. E aí, essas proteínas vão formar capsídeo. As fitas negativas, a fita negativa vai dar origem à positiva, lembra? A positiva, além de traduzida, pode ser replicada e aí formará novas fitas de RNA negativo. O RNA negativo vai se acoplar ao capsídeo viral, formando novos vírus, indo embora da célula hospedeira. Só que olha só, o vírus de RNA negativo, o vírus de RNA positivo, quando invadiu a célula hospedeira, ele já foi traduzido, fabricou proteína viral. O vírus de RNA negativo teve que formar uma fita positiva para ser traduzido, não teve? Isso causa um problema para ele. Quando o positivo invade a célula hospedeira, ele não precisa carregar com ele enzimas. Sabe por que não? Porque assim que ele entra na célula, pode rolar tradução e as enzimas serem produzidas. Já o vírus negativo, quando entra na célula hospedeira, tem que carregar com ele a RNA polimerase, RNA dependente. Se ele não carregar com ele a RNA replicase ou polimerase RNA dependente, quando o RNA negativo entrar na célula, não fabricará fitas positivas. Sem fitas positivas, não existirá proteína viral. Sem proteína viral, não tem como formar capsídeo, novos RNAs, novos RNAs negativos, que vão dar origem ao vírus novo que vai embora da célula. Então, quando o vírus infectante RNA negativo invade uma célula hospedeira, além do RNA viral, também entram as enzimas que vão ajudar a replicação a acontecer. A partir dessa replicação, vai ser formada a fita complementar de senso positivo. A fita de senso positivo vai servir de molde para a produção de proteínas virais e também vai servir de molde para a produção de mais fitas negativas. Essas negativas, mais as proteínas virais, formarão o novo vírus. Vamos diferenciar. Positivo, senso de leitura pelo ribossomo já está ok. Então, quando entra na célula, é traduzida de início. Negativo, entra na célula, tem que replicar formando uma fita positiva. A fita positiva vai ser traduzida, fabricando proteínas virais, e a fita positiva vai ser replicada, fabricando RNA negativo. RNA negativo mais proteína viral junto formarão um vírus de RNA negativo presente na célula. Então, essa é a diferença de um vírus de DNA, nosso amigo coronavírus é assim, e para vírus de RNA positivo e vírus de RNA negativo. O positivo entra na célula, tradução. O negativo entra na célula, replicação, para aí sim a tradução poder acontecer. Legal? Esses são vírus onde o RNA fita simples ele já pode ser traduzido direto ou não. Mas tem um outro tipo que é o retrovírus. O retrovírus é um vírus de RNA também, que quando invade a célula hospedeira, está aqui o vírus de RNA, a primeira coisa importante a fazer é produzir um DNA viral. Por quê? Diferente dos vírus de senso positivo e senso negativo, que entram na célula, se reproduzem e vão embora matando a célula, os dois fazem isso. O retrovírus, quando ele invade uma célula hospedeira, ele pode passar por um período de incubação.
Essa membrana amarela mostra para a gente a célula hospedeira, a membrana da célula hospedeira. A parte azul claro, o citoplasma, e aqui está ali o núcleo, tá vendo? Esse DNA azul mais escuro, meio roxinho, é o DNA hospedeiro, DNA da célula atacada. E esse DNA azul mais claro é o DNA viral, que é fabricado como? Vamos entender? Olha, o retrovírus, ele se acopla à célula hospedeira. Nesse caso, as membranas estão sendo fusionadas, tá? Existe essa forma de acoplamento. O retrovírus vem em direção à membrana, junto a sua membrana, a membrana da célula hospedeira, que se abre, permitindo a entrada dos capsídeos virais. Quando o capsídeo viral vai para dentro da célula, e aqui está dizendo aqui que foi uma endocitose, né? Podia ser uma fagocitose também, certo? Outra forma do vírus entrar. Mas quando o vírus entra na célula hospedeira, o capsídeo é desfeito, o RNA viral é trabalhado por enzimas que o vírus carrega com ele. Quando você olha o vírus desenhado aqui, ó, em azul está o envelope lipoproteico, fosfolipídico, desculpa. O envelope de membrana que ele roubou de uma outra célula hospedeira. Em verde ao redor, glicoproteínas ou proteínas virais que ele vai usar para entrar na célula hospedeira. Essa figura geométrica aqui, ó, na verdade, mostra para a gente o capsídeo viral. E lá dentro, em rosa, está o RNA viral, em azul e amarelo, enzimas que vão ajudar esse RNA. Então, quando o vírus entra na célula hospedeira, essas enzimas, azul e amarela, vão ajudar o RNA viral a virar DNA viral e depois se integrar ao DNA hospedeiro. A primeira enzima é essa enzima azul clara. Ela pega o RNA viral e, a partir do RNA viral, se produz um DNA viral. Essa enzima se chama transcriptase reversa. Transcrição é quando você usa o DNA como molde, DNA dupla fita como molde, para fabricar um RNA. Isso é transcrição. Só que nesse caso, o RNA serviu de molde para produzir DNA. Quando o RNA for molde para o DNA, nós temos uma transcrição ao contrário, uma transcrição reversa. A enzima que faz isso é a transcriptase reversa. A transcriptase reversa leu o RNA viral para produzir DNA viral. Esse RNA vai ser degenerado, vai ser desfeito, tá bom? Qual é o próximo passo? Uma outra enzima, que também entrou com o vírus, está vendo a linha amarela aqui, ó, chamada de integrase, vai pegar o DNA viral, chamado de DNA proviral, não, pro-DNA viral, vai pegar o DNA viral e acoplar ao material genético da célula hospedeira. Daí o nome integrase, ela faz uma integração. Ela pega o DNA da célula hospedeira, corta e coloca o DNA viral no meio dele. Esse DNA viral aqui vai passar por um período de incubação variável. O caso do HIV, por exemplo, o vírus, quando invade a célula hospedeira, ele pode ficar incubado por anos, dias, semanas, meses ou anos. A gente tem casos relatados disso. E aí a pessoa nem sintoma está desenvolvendo. E aí, esse DNA, em algum momento, recebe o start para reprodução. Alguma coisa, ó, tem que se reproduzir. O que vai acontecer? O DNA viral vai sofrer a transcrição pelas enzimas da própria célula, tá? A RNA polimerase da própria célula vai ler o DNA viral, fabricar um RNA viral grandão. Esse RNA viral é único, ou no caso do HIV são duas cópias, né? Mas nessas duas cópias estão os genes que vão dar origem às proteínas. É fabricado uma poliproteína. As proteínas são produzidas todas juntas a partir da tradução desse RNA viral. Aí, nesse momento aqui, ó, entre RNA viral e esse provírus formado, o que existe? Existe um bando de proteínas fabricadas juntas, que tem que ser cortadas por enzimas chamadas de proteases. A protease vai picotar as proteínas vão se rearranjar, fabricar o capsídeo viral, acoplar as enzimas do interior do capsídeo também, e esse vírus, quase formado, vai em direção à membrana, roubando a membrana da célula e instalando suas glicoproteínas nessa região da membrana. Aí o vírus sai da célula, com a membrana da célula envolvendo ele, com as glicoproteínas dele para fora, para enganar, ludibriar o hospedeiro e entrar numa nova célula. E aí esse vírus vai embora buscando uma nova célula para ser hospedeira dele. Então o vírus entrou na célula, desfez o capsídeo, o RNA viral serviu de molde para a produção de DNA viral pela enzima transcriptase reversa. A transcriptase reversa
formou o DNA viral e pela ação da enzima integrase, o DNA viral foi integrado, foi acoplado ao DNA hospedeiro, ficando incubado. Enzimas da própria célula formam o RNA viral, no momento específico. O RNA viral é traduzido, formando uma proteína grandona toda associada. Essa proteína é picotada por proteases. Depois da ação da protease, é formado o capsídeo viral, o triplo capsídeo, no caso do HIV, com RNA, retrovírus, e com as enzimas no interior dele. Esse cara vai embora roubando a membrana e colocando suas glicoproteínas presentes ali no meio. Beleza? Gente, alguns medicamentos contra retrovírus são famosos e agem nessas fases que eu falei para vocês. Quando você ouve falar de coquetel antirretroviral, as moléculas mais eficientes usadas hoje em dia são inibidores de proteases. Protease é a enzima que picota aquela poliproteína que eu falei aqui. Quando o RNA viral vai ser traduzido, a proteína é fabricada toda junta, tem que picotar. Só com ela picotada é que o capsídeo viral vai ser formado. Quando o inibidor de protease está ativo, a protease não funciona, não se corta a poliproteína, não se forma o capsídeo. Se não tem capsídeo viral, não tem vírus indo embora. A pessoa não tem vírus voltando para a circulação dela. Se ela tratar direitinho, ela pode chegar a ter carga viral zero. Como assim, Rangel? Ela pode ficar sem vírus nenhum circulante no sangue. Só vai ter o vírus acoplado ao seu material genético. Então, os sintomas de doenças como a AIDS não vão aparecer. A imunodeficiência causada pelo HIV não vai aparecer, certo? Outros medicamentos inibem transcriptase reversa, inibem integrase, o primeiro descoberto, o primeiro usado, né, com ação bem popular em pessoas com HIV positivo, era o AZT, o inibidor de transcriptase reversa. Hoje em dia existe o Truvada, que é um medicamento chamado de PrEP. É um medicamento usado pré-exposição ao vírus. É como se fosse preventivo, como se fosse uma vacina. Não é vacina, é medicamento. A pessoa toma o Truvada e nele tem 2 inibidores de transcriptase reversa. E aí, se a pessoa tiver relação sexual com alguém que é soropositivo, as enzimas que estão no Truvada vão inibir a transcriptase reversa. Sem transcriptase reversa, não haverá formação de DNA viral. Sem DNA viral, o vírus da AIDS não consegue se acoplar ao material genético do hospedeiro. A pessoa não pega a doença. PrEP, Truvada, o nome mais famoso, é um medicamento antirretroviral por inibir transcriptase reversa. Beleza, gente? Então, retrovírus são vírus de RNA que, ao invadir o hospedeiro, se transformam em DNA e, ao se transformar em DNA, acoplam-se à célula hospedeira, depois formam um novo RNA viral para produzir novos vírus e ir embora do organismo. Eu estou falando, hoje nós estamos em julho de 2020, quando você for assistir esse vídeo, não sei qual vai ser a história da época, mas mês passado a gente teve a descoberta na Unifesp, em São Paulo, de um primeiro humano curado de AIDS com medicamento, né? Usando nele um bando de medicamentos em séries, teve a remissão do HIV, ou seja, não se encontra mais HIV no corpo da pessoa, nem esse acoplado ao material genético. Foram tão eficientes com o processo que isso aconteceu. É engraçado porque é a primeira cura por medicamento que a gente tem de relato no mundo. Houveram 2 curas já faladas de HIV no mundo, mas os 2 casos foram transplantes de medula óssea. Pessoas que tinham AIDS e desenvolveram leucemia. E aí, ao transplantar medula óssea, receberam medula de pessoas que eram imunes ao HIV. Como o HIV ataca o linfócito TCD4, essa pessoa que era imune quando doou a medula, no transplantado, no receptor, começou a ser fabricado o linfócito TCD4 que não aceitava o HIV. E aí o HIV circulante é destruído pelo macrófago. Ué, Rangel, e aquelas células da pessoa que já tinham HIV? Uma hora morrem, gente. Células morrem com um tempo. Essas que morreram são substituídas por células que não aceitam o novo HIV. Se não aceitam o novo HIV, a pessoa é curada. O bacana dessa história é que essas 2 pessoas transplantadas foram curadas com 15 anos de diferença. Olha que louco. Foram 2 coincidências que ocorreram, salvaram ou curaram 2 pessoas da doença. E agora, com esse trabalho da Unifesp, conseguiram a cura com medicamentos a partir de uma pessoa. O brabo é que 5 foram testadas, só uma curada, mas já é algum passo, já é um primeiro caminho para essa cura dessa doença tão famosa aí de tanto tempo com problemas para a humanidade. Beleza? Gente, aqui a gente para a aula 2 de vírus. Na aula 3 a gente continua falando mais um pouquinho de vírus e é importante você assistir. Abandona não. Assiste a próxima aí, por favor, tá bom? Angel se despedindo. Valeu, galera. Continua aí.
bons estudos, até mais.